Ciência. A Organização Mundial da Saúde disse esta terça-feira que foram identificados 131 casos de varíola dos macacos desde o ressurgimento da doença no início do mês de maio. Há ainda outros 106 casos suspeitos e a OMS acredita que novas infecções vão surgir nos próximos tempos. Apesar do pico de infecções, a OMS considera que a situação permanece controlável, porém aconselha as pessoas a manterem-se informadas junto das autoridades de saúde nacionais sobre a extensão do surto na comunidade, sintomas e prevenção. Em entrevista à RFI, Ricardo Mexia, médico de saúde pública em Portugal, refere que a varíola dos macacos, uma doença viral observada até agora em África, não é nova. Todavia, admite que a grande questão é a disseminação maior da doença em pessoas que não têm história de viagem ao continente africano. Não é uma coisa nova, não é? Nós já desde os anos 70 que temos identificados casos desta doença. É uma variante de um vírus que já nos foi muito familiar. Até hoje, o único que conseguimos eliminar, a única doença, conseguimos efetivamente erradicar foi a varíola. Não é uma variante da varíola, em boa verdade. É um vírus diferente, mas próximo da varíola e que, na prática, causa esta doença. E, portanto, nós temos tido casos esporadicamente, tipicamente importados do continente africano, mas agora o que aparenta ser diferente é, efetivamente, esta disseminação maior, mesmo em pessoas que não têm história de viagem ao continente africano. Aqui é a grande questão. E este surgimento, quer em Portugal, quer em diversos outros locais, leva-nos a pensar que poderá estar aqui a acontecer uma coisa diferente do que tínhamos verificado até agora. E, portanto, está-se a estudar as diversas possibilidades em relação ao que está a acontecer. Mas quando fala numa situação diferente, uma alteração do vírus? Eu julgo que em relação ao vírus, já temos até dados portugueses que demonstram que ele é muito próximo de um vírus que já tinha sido identificado anteriormente em África. Portanto, não sei se é uma nova variante. O que é facto é que estamos a assistir a mais casos, portanto não era habitual este número de casos, era uma situação absolutamente esporádica e principalmente num contexto em que as pessoas não viajaram até a África e, portanto, uma doença que é tipicamente zoonótica, ou seja, é transmitida dos animais para os humanos, aqui ainda não conseguimos perceber exatamente o que é que se está a passar. Como é que é diagnosticado? É feito um teste? Tem o diagnóstico clínico, não é? Que tem a ver com, nomeadamente, a observação das tais manchas na pele, mas o diagnóstico tipicamente é feito em laboratorial. Como é que se manifesta? Quais é que são os sintomas? Numa fase inicial, a doença é muito semelhante àquilo que acontece com a gripe, ou até agora com Covid. As pessoas têm cefaleias, têm febre, têm algumas queixas também de cansaço. Depois, o que tem de particular é que, efetivamente, as pessoas acabam por ter uns gânglios aumentados, normalmente nas axilas, e, adicionalmente, a doença depois evolui. E esta é que é a tal característica muito particular, são as lesões na pele, a erupção cutânea, umas manchas que vão evoluindo e que são o característico da doença. Resta aquelas imagens que ainda temos de registro fotográfico daquilo que acontecia com a varíola propriamente dita. E como é que se transmite? Essa é a grande questão. Tipicamente, o que normalmente era considerado a via de transmissão habitual tinha a ver com o contacto direto com doentes, ou então um contacto com objetos que essas pessoas tenham estado, particularmente roupa de cama, toalhas, tipicamente era essa a transmissão. Exceção feita, naturalmente, à tal componente de transmissão zoonótica, não é? Ou seja, aquilo que acontece com a transmissão do animal para o humano, que aparentemente não é o que se passa aqui, porque as pessoas não têm contacto com animais infectados aqui no contexto europeu, pelo menos tanto quanto sabemos. E quais é que são as medidas que devem ser adotadas neste momento? Quais é que são os cuidados que devem ter as pessoas para evitar os contágios? Nós não percebemos ainda exatamente qual é a via de transmissão, portanto também é difícil dar recomendações muito objetivas, mas, enfim, manter boas práticas de higiene das mãos, evitar partilhar alguns destes objetos que eu mencionei, não é? Roupa de cama, toalhas, etc. Pode ser o caminho e, naturalmente, tentar reduzir o contacto com pessoas que estejam infectadas. Neste momento ainda é um número, como sabemos, apesar de tudo, muito reduzido de casos, e ainda bem que assim é. Mas até vermos com mais detalhe, ou percebermos melhor qual é que é a via de transmissão, também é difícil encontrar muito mais para dizer, para as pessoas protegerem do que em relação ao que acabei de dizer. Já foram detectados casos em vários países da Europa, como é o caso de Portugal, Itália, Espanha, Suécia, França, também na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá. Há um risco desta doença se tornar na próxima pandemia? Como digo, é muito prematuro tirar grandes conclusões. Nós não sabemos exatamente o que é que se está a passar. E, portanto, temos essa dificuldade. Agora, naturalmente que a via de transmissão, que não sabemos exatamente qual está a ser agora, esta doença não é uma doença tão transmissível como, por exemplo, o Covid. Pelo menos tanto quanto sabemos até agora. E, portanto, talvez não tenha o mesmo potencial.
Agora, é difícil tirar conclusões muito definitivas sem nós sabermos exatamente o que se passa portanto, é uma situação ainda de difícil avaliação. Vários médicos africanos, nomeadamente um especialista angolano, defendeu a garantia de funcionamento do sistema de vigilância face à subida de casos. Esta é uma situação recomendada neste momento? É evidente que neste momento, atendendo até ao pouco que sabemos, é fundamental reforçar os sistemas de vigilância. Isso eu diria que sem dúvida nenhuma que sim. É fundamental nós reforçarmos a vigilância em relação a esta matéria, nomeadamente no que diz respeito a tentarmos, junto dos doentes, perceber o que é que poderão ter em comum, por forma a nós conseguirmos identificar a via de transmissão. Porque, como digo, a transmissão pessoa a pessoa é aparentemente um pouco frequente. E, portanto, convinha percebermos exatamente o que é que se está a passar e até, tanto quanto percebemos, há aqui uma característica em relação à maior parte dos doentes que correspondem a homens, não é? Portanto, é uma doença que tendencialmente não deveria ter nenhuma predominância em termos de sexo. E, portanto, é algo também que está a deixar as pessoas algo intrigadas e, portanto, importa perceber melhor o que é que se está a passar. As explicações do Ricardo Mexia, médico de saúde pública, é o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.